Então, gravando agora, vamos lá. Então, assim, ó, nós paramos naquele PDF, então, que a gente colocou no grupo, né? Na página 66, no item linguagem convencional, tá? Aí, eu acredito que, desde como a gente comentou, né, na reunião anterior, o André Luiz ele vem descrevendo a evolução da fala. Primeiro, a evolução dos sentidos, mostrando que os sentidos é uma captação e emanação de energia. Depois, mostrando como surgiu a fala, né? Para dar vazão a essa energia também. E agora, ele está começando a mostrar a linguagem, né? Que o homem já consciente já apresenta. Então, ele mostrou a evolução convencional, né? Dos órgãos do sentido. Ele mostrou nos animais a linguagem, as intervenções espirituais, que é o item anterior, onde nós não tínhamos esse conhecimento líquido, né? E agora a linguagem convencional que vai falar sobre um humano mais lúcido já, tá? Que começa assim, né? Aprende o homem a linguagem pela força mental, que se expressa no tórax, na laringe, na boca e nas cavidades superglóticas, adquirida através das vidas no reino animal. Então a gente tem aí diversos animais, né, que têm linguagens diversas, diversos tons de sonoridade, como os pássaros também, para chegar no reino hominal já, não que dominando, mas tendo uma sonorização mais adequada, né, nos planetas primitivos, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, deixa eu pegar aqui o PDF. Quer que compartilhe para a gente acompanhar junto? PDF? Pode ser? Pode, então vou mandar. Pode ser. Vamos lá. Vai dar uma travadinha. Pronto. Aqui, ó. Ó, a gente leu essa primeira parte aqui. Deixa eu colocar num cantinho aqui. Isso. Olha só. Cadê? Ações materiais das palavras. Cadê? Ué. O senhor acho que deve estar na 67. É, né? É depois, né? Tá, mecanismo da palavra. É depois dele. Ah, tá. Brigadão. Obrigado. Imagina. Tá aqui, ó. Ó, aqui, essa parte. A esse modo natural de exprimir-se por gestos e atitudes silenciosos, em que derrama as suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor em descargas fluídico-eletromagnéticas, né? De natureza construtiva ou destrutiva, superpõe à criatura humana os valores do verbo articulado, com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher por intermédio da sinalética especial na escala dos sons, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência que lhe ortogará o estado de alegria e amor ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe corresponde às indagações. Eu achei que era o garoto, mas é a Sheila, tá entrando. Sheila tá entrando. Vamos lá. Apareceu? Será? Apareceu. Boa noite, Sheila, tudo bem? Tá sem som. Aperta na tela e aperta o microfoninho. Ah, tá. É porque eu tô no celular e aí eu não... No notebook eu já sei, mas tá bom. Pode seguir aí que eu acompanho. Então, tá bom. Ó, então, ele quis dizer com tudo isso aí, é o seguinte,
a gente aprendeu, então, essa linguagem corporal, onde a gente não conseguia articular as palavras ainda, né? Essa linguagem corporal é como se fosse vou falar assim, uma ação, um dispositivo de ação para desprender essa energia. E agora, com as palavras, ficou muito mais fácil, porque você tem a ação da vontade de jogar as palavras para fora, seja elas de amor ou desamor, né? Então, isso que ele está construindo aqui, ó. Isso que eu comentei antes. Ele viu antes como se evoluiu a fala, como os animais fizeram com a fala, agora o homem primitivo e já o homem moderno. Tá? Como até colocou aqui, ó. Porque através da fala, ó, cadê? Descargas fluido-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva. Com isso tudo, ele pode acrisolar as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher por intermédio da sinalética especial do som, ou seja, ele vai articular o que ele quer para os outros, jogando energia, né? Com a experiência com os irmãos que estão em volta, ou seja, essa comunicação, seja mais agressiva ou não, com quem está à sua volta, né? E aprendendo a educar-se para merecer um tipo de assistência que lhe outorgará o estado de alegria maior. Ou seja, dependendo do verbo que ele usou, que a gente usa no nosso dia a dia, a gente vai ter também uma assistência ou não assistência. Ou seja, né? Eu acredito que é o que a Umbanda tem como bandeira principal. Você faz, você paga, né? De uma forma mais dura ainda, que eles comentam, né? De uma forma bem dura. Né? Aqui a gente acredita que aqui, na parte do espiritismo, a gente imagina, a gente planta, a gente colhe. A linguagem é mais suave, mas as duas coisas são as mesmas. Né? São as mesmas. Então, a partir daí, então, a gente já começou a ter uma noção de que essa linguagem vai ter um efeito físico. Né? A nossa palavra tem um efeito físico. Isso aqui dá 3, 4, 5 palestras. Né? Então, do pensamento contínuo. Eu escrevi, mas até depois eu coloquei melhor ler, porque está muito bem detalhado. Tá? Diz assim também, ó. Com um exercício incessante e fácil da palavra, que a palavra vai sair ao vento, né? A energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento, por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindível à expansão do pensamento. Olha que interessante, né? Começou a falar, começou a criar palavras novas, você dá, vamos falar assim, asas para a expansão do pensamento, né? Então, paulatinamente, se dilata, estabelece no mundo tribal todo um oceano de energia sutil em que as consciências encarnadas e desencarnadas refletem sem dificuldade uma das outras. Ou seja, a atmosfera psíquica, né? A gente pode ter uma atmosfera psíquica muito particular dentro de casa, uma atmosfera psíquica num bairro, né? Numa cidade, num estado, num país e no planeta. Como nós estamos vendo aí, nossa atmosfera está bem carregada, né? Já faz um tempo já, né? Sim, ela deu uma boa piorada com a pandemia, né? A psicosfera Exatamente. piorou bem. E olha, eu não sei o que foi pior, não quero entrar no mérito do assunto, né? Mas a psicosfera, eu acho que, assim, tá tão gritante quanto a época da eleição do ano passado. Complicado. Bem Sim, complicado, né? concordo. Nossa, bem crítico mesmo. Aí ele continua, né? Valendo-se dessa intuição, intuição de permuta constante, ou seja, de troca constante, inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão. Ou seja,
eles não ficam mais falando no nosso ouvido para ter uma orientação, você vai para lá ou vem para cá. Agora, com o advento da nossa consciência um pouquinho mais esclarecida, vamos falar um português claro, e dá um pouquinho de linha na pipa. Ou seja, para a gente tentar agir sozinho, né? E convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada. Ó, esse parágrafo aí é magnífico. Quando eu li semana passada, eu falei, pronto. Isso aí é um tema de uma palestra gigante também, né? De pensamento cria e a fala, dependendo de como for, a gente colhe. É o famoso cuspir pro alto. Nossa. Né? Bem assim. E aí, pra gente terminar, que isso aqui é curtinho, né? Ele continua aqui, ó. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio, funde-se ao cérebro o pensamento contínuo, e por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou ideias fragmentos da crisálida de consciência, no reino animal, se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Essa substância íntima é a nossa energia, que ele comenta. Então, assim, ó, o que o entendimento fala sobre esse parágrafo aqui, ó, racionalmente, nós temos o desprendimento levemente da matéria. O que nos prende muito à matéria ainda é o nosso instinto animal, de toda a natureza. Tá? E principalmente o instinto de apego e o sexual é o que dão as maiores quedas para o ser humano. As maiores quedas. E esses dois instintos geram tanta energia, principalmente no âmbito sexual, que é uma energia de criação. Né? Essa energia de criação ela se expande muito, e a maioria dos médiuns de cura tem essa energia sexual muito exacerbada. Eu já li em diversos livros, inclusive André Luiz fala, se não me engano, acho que no Mundo Maior, ou Mecanismos da Mediunidade, que o médium de cura tem essa energia sexual muito grande, e tem que saber conduzir com maestria, como diz também Divaldo Franco. Quando você coordena melhor essa energia sexual, você faz maravilhas. E para tudo a gente usa energia sexual, que é uma energia de criação, de criatividade. Né? Tá bom? Deixa eu ver aqui mais um pouco aí. Começando a fixar o pensamento em si, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem ao novo tipo de repouso, a meditação compulsória entre os problemas da própria vida. Olha o início da depressão. Não é? Eu tenho a impressão que começou daí a depressão. Por quê? Porque você faz uma meditação interna, você se fecha para poder repensar os seus valores internos. Isso causa um conflito muito grande dentro de si. Olha que interessante. Então, assim, até eu vi alguns estudos, né, americanos, se eu não me engano, que falam assim, ó, como é que era? As benfeitorias da depressão. Porque convida a pessoa a refletir em algo melhor para ela. Sair daquela zona de conforto que a gente chama, né? Que é muito interessante. E aí, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias. E, com isso, desprender-se do carro denso da carne, desligando as células de seu corpo espiritual das células físicas durante o sono comum, para receber em atitude passiva ou de curta movimentação, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que instruem sobre questões
morais. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sob o pedestal do automatismo. Ou seja, nos erros, no perrengue, eu sempre comento isso, né? Quando a gente está num perrengue lascado, a gente acaba dormindo na parte da tarde, ou tenta dormir de um dia para o outro, né? A gente acorda melhor e parece que mais consciente de como vai resolver esse problema. A gente só dormiu, né? Então está aqui a prova. Os benfeitores vêm, nos orientam de alguma coisa, nos alertam, ou então indicam um caminho a seguir. Aí fica da consciência de você seguir ou não, né? Olha que interessante. Tá? Uhum. Alguma sugestão, algo a mais? Não? Não. Não, tá tudo tranquilo. Então tá bom. Deixa eu ver. Não, pode falar. Nesse momento, até porque quando a gente vai dormir, a gente se desprende um pouquinho. Eu acho que fica mais fácil essa questão do entendimento pela orientação espiritual. Seria isso, né? Sim, com certeza. Com certeza. Tanto é que, assim, não vou dizer, diversas vezes, mesmo não conhecendo o Espiritismo, eu já tive esses fenômenos comigo, sabe? De você dormir muito chateado, acordar melhor, sabendo o que você ia fazer. Sabe? Isso foi... Mas não foi uma ou duas, não. Foram várias. Várias vezes. Porque é como eu estava comentando aqui com a Clara e com o José Carlos, né? A nossa aborrecência, né, convida a gente a ser muito arrogante e muito cabeça dura, né? E nossa, foi uma luta interna gigantesca. Eu era muito cabeça dura, ele não aceitava. Então, eu vira e mexe, estava chateado, queria porque queria, mas não podia, não entendia, até cair em si, demorou, mas toda essa revolução valeu a pena. Valeu a pena, né? Fala, Rodrigão. Não, eu comento assim, que assim, tem até um certo limite para a gente dormir aborrecido, né? Porque dependendo da forma como você dormir, corre o risco de você ser vampirizado e ser levado sei lá para onde, entendeu? Sim, exatamente. Exatamente. É por isso que, assim, né, eu já ouvi muito o Divaldo comentando, né? Precisa tomar cuidado antes de dormir o que você está assistindo. Sim. Né? Para você não ser transpassado para esse lado onde seu coração manda. Porque o Emmanuel fala, né? No desprendimento do corpo, o seu espírito vai onde o seu coração quer. Então, se você tem uma idolatria, você está apegado a alguma coisa, qualquer coisa, seja tanto coisa boa, coisa ruim, você vai até. Né? Eu lembro nitidamente de um sonho, que não era sonho, né? De ter ido até não sei se foi as Furnas, se foi o Umbral, e tava tudo cinza, um desertão, cinza, tinha uma árvore seca na minha frente, e tinha uma águia na minha frente. Tinha uma águia. E eu cheguei próximo e essa águia me bicou, que eu acordei com uma dor no pescoço violenta. Caramba. Violenta. Eu falei, vixe. E aquela época eu estava nessa fase da aborrecência, saindo dessa aborrecência toda, né? Ou seja, um alerta, né? Abre o olho. Foi bem feito, né? Mas é bem isso mesmo que o Rodrigo falou. Bom, aí a gente vai para luta evolutiva, né? Que é bem simplesinho. É o seguinte, reflete a evolução do homem até a sua transcendência espiritual, nos colocando como exemplo de luta interna, exercitando a reforma íntima. Ou seja, a gente acabou de conversar, de falar aqui, né?
essa luta interna para a reforma íntima tão necessária, né? É você reformar a cozinha cozinhando. Trocar o piso, trocar tudo, mas fazendo comida. A gente vai comer comida ruim? Vai. Começo vai. Cheio de pó de cal, cheio de sujeira, vai pisar em ladrilho quebrado, né, tudo mais ali. Mas e depois? A hora que a cozinha estiver pronta. E aí? Entende? A comida vai ficar mais gostosa, mais saborosa, né? Vai saber onde fica as coisas mais fácil para montar aquele prato legal. Comparação basiquinha aí, tá? E aí ele coloca o seguinte, né? Eu coloquei a leitura edifica o item com extrema grandeza dessa parte da luta evolutiva, né? Eu comentei, mas aqui ele detalha mais. Querem dar uma passada aqui, ó? É curtinha. Sim. Vamos ver aqui. Entre a alma que pergunta a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. Ele estava até comentando, né, que a adolescência é o encontro do nosso passado com o presente, da expectativa para o futuro. Por isso que esse choque tão grande, né? Eu vejo a maioria dos adolescentes dessa forma, né? O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhes amparam a senda, passou a indagar sobre as causas das coisas. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se o amor egoístico na intimidade da prole, que lhe tretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar, olha que interessante, o acolho familiar, esse acolhimento familiar que nos faz refletir, porque, olha, todos nós aqui estamos ou fomos, né? Estamos casados. É difícil, porque vamos falar assim, é uma cultura familiar particular de cada pessoa, de cada cônjuge, né? E o jeito de cada um, o modo de pensar, né? Diferente, causando aí confusões, brigas e também equívocos no decorrer dos dias, e que assim, ó, você quer manter a família, você vai ter que mudar. Não é bem assim? Sim. Né? A gente ouve sempre, né? Você vai casar, você sabe que para casar você tem que comer 1 quilo de sal por dia. Né? Ou seja, tá ruim porque você precisa se refazer para poder, os dois, né? Se refazer para compreender, para evoluir o amor. Né? Observa-se do tocado por estranha metamorfose. Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. É os instintos que a gente comentou, de sobrevivência, de egoísmo, de sexo, de reprodução, no caso, né? Da alimentação e da proteção em si. Esses instintos mais animais, né? Desligado lentamente dos laços fortes que o prendia às inteligências divinas, e lhe tutelam o desenvolvimento para que lhes afirmem as diretrizes próprias. Sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. É aquela parte que ele citou antes. Como ele está dando uma finalização para o capítulo, ele está retomando a parte do pensamento contínuo. Tá? Está retomando isso. Naquela parte que ele fala que os nossos mentores, né, de alta grandeza, deixam a gente um pouco por si. A gente se sente sozinho. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio, ou seja, a mente.
O sol propicia-lhe a concepção de um Criador, oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia de combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Ele começa ali a raciocinar e tentar entender a natureza. Né? Isso aí está falando lá dos homens primitivos. Né? Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes da selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar, ou seja, dos agressores que chegam ou dos animais predadores. Ele vai se defender e acaba morrendo nessa parte. Os porquês que lhes nasceram fragmentários no íntimo insuflam-lhe a aflição e o temor. Percebe que não mais pode obedecer cegamente os impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhes cabe agora o dever de superar-lhes os mecanismos, como quem vê no mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita o apoio e a cooperação. Isso é constante. É só a gente observar o trânsito, né? Tanta gente morrendo no trânsito, por quê? Um mais selvagem encontra com outro mais selvagem, de repente esbarra lá, o carro dá uma fechada, ambos saem do carro e começam a brigar. Aí um mais selvagem ainda tira uma arma e tira a vida do outro. Ou seja, só ações selvagens, de instinto, de preservação da imagem e de agressividade. Né? Ouvindo hoje o Divaldo, o Haroldo Dutra palestrando, ele diz assim, né, que no mundo espiritual, quando você tem a ameaça da força, é uma regressão para a evolução. Porque a força regride e a evolução, ela ampara e ela comunga inteligências com os demais. Não fica intimamente para si. Né? Então a evolução é um conjunto que caminha, não um que luta pela sobrevivência. Né? Essa parte foi muito, muito interessante, porque está mostrando como o homem começou a ter essa percepção. Né? E aí ele vai terminar aqui, ó, nesse último item. Nascimento da responsabilidade. Reflete sobre o homem na busca de Deus através da religião. Através dos funerais, o homem indaga e chora amor para com os entes queridos, forçando seus pensamentos e raciocínio diante do Criador, se vendo frágil perante a vida. Ou seja, tão forte, porém, quando um parente vai embora, o que acontece? Se pergunta o porquê e começa a tentar entender os porquês da vida. Aí a gente fecha esse capítulo aqui, ó. Olha lá. E vamos para a existência da alma. Certo? Tudo certo. bem aí? Tudo. Alguma pergunta, pessoal? Bem, vou falar assim, filosófico, né? Mas com muito Muito ensinamento. Muito ensinamento, obrigado. Muito ensinamento. Muito obrigado, seu Jorge. Eu não sei se foi no próprio grupo aqui foi falado, ou se alguém comentou, eu não lembro aonde foi que eu vi, que uma das provas da evolução do homem, ou foi uma cientista que foi a descoberta nos homens da caverna de um fêmur calcificado. Essa foi a prova de que o homem estava evoluindo, a maior prova que o homem estava evoluindo. Por quê? Porque naquela era, quebrou a perna, era testado de morte. Ou vai ser devorado, ou vai ser matado, ou vai morrer de fome.
E esse não, esse aí teve o tempo de calcificar a perna, o osso da perna, ou seja, alguém cuidou dele durante esse tempo de calcificação. Eu achei interessante essa passagem também, viu? Legal, bem legal mesmo. É bem interessante mesmo. É de se pensar, né? O teu conhecimento, como que até onde foi, né? Para ele não se mexer, para alguém cuidar, para ele se sentir melhor. Porque a calcificação do osso demora, dependendo do estado da quebradura óssea, ela leva 2 meses. Ou seja, naquela época alguém já sentia amor próximo. Mesmo que não seja um amor expansivo, mas era um sentimento já que já estava brotando. Sim. E aí que nasceu também a questão do sentimento religioso, né? Esse amor, apego e o respeito aos seres mais fortes que ele, adorando assim como algo impossível de abater, né? Começando ali as religiões, no caso, né? O entendimento sobre Deus. Bom, no capítulo 11, ele vai falar da existência da alma, tá? A parte sobre o espírito eu achei muito fantástico, que ele compara o desenvolvimento humano com o de um inseto, tá? Que esse inseto ele acaba fazendo uma metamorfose, como agora a gente está na época de setembro, de primavera, ele tem as cigarras cantando aí, né? Das 15 para 6 da tarde até as 7h30, elas estão a 1000 por hora, né? Largando exúvias, né? Que na biologia chamamos de exúvias ou exoesqueleto, aquela roupagem para trás. Ela rasga o esqueleto externo dela para poder ganhar mais tamanho e ter um exoesqueleto mais resistente. Mas para isso, ela precisa rasgar esse exoesqueleto. Olha que interessante. Mas olha aqui, ó. Primeiro ponto aqui ele fala sobre a evolução morfológica e moral. A morfológica é do corpo, né? Após aprimoramento parcial, ao adquirir responsabilidade, o homem se separa da orientação direta dos benfeitores, como a gente já tenha visto lá no capítulo anterior, né? Mas os aprendizados superiores ocorrem durante o sono, na emancipação da alma, que ele já comentou também. Tá? Através dos órgãos, guardamos as experiências de todos os estágios em reinos inferiores, mas o amor se agigantou, originando novas disposições de sua existência. Aí começa a noção do direito. Eu achei essa noção de direito muito fantástica. Porque assim, ó, como se tem a noção de direito? Para eu não perder, eu tenho que respeitar. Você entendeu? O apego, o instinto de apego, eu não quero perder, mas eu sei que se eu pegar do outro, alguém vai pegar de mim. Então, eu respeito do outro para que respeitem o meu. Ele é bem direto assim, ó. O homem criou regras de conduta para impor ao semelhante prejuízos que não deseja receber. Olha lá, no meio familiar ali, né? Através das posses ilusórias, cuida do que é seu, e desiste de aproveitar outros sob pena. Ou seja, existe uma regra. Você não está disposto com a regra, você sofre as penalidades. Antigamente, no homem primitivo, era a morte certa. Né? Deu, não leu, catap na cabeça, morte. Né? Traumatismo craniano. Tá? E a consciência desperta. Transformando o homem nômade, transformado, o homem nômade não mais interessa. Ou seja, ele entendeu aquele grupamento, ele entendeu que ele pode conseguir se desenvolver naquela região. Né? Pouco a pouco nota
que negar algo a alguém também e também tem um auxílio para si negado. Então, se ele nega alguma coisa para alguém, aquela pessoa que ele negou também vai negar para ele. Então, começa ali uma consciência assim, ó, entre ações e reações, fazendo com que ele pense no respeito, na ação de não se apossar do que não é dele, deixando esse instinto da superioridade de lado. Tá? Muita gente não deixou isso até hoje, né? A gente vê por aí, tá bem forte, né? Entende que é livre para matar, mas seu próximo também pode aniquilar a sua vida ou te prejudicar durante a vida. Percebe que gestos e atitudes com os outros lhe reflete gestos e atitudes para com eles. Ou seja, ação e reação. Ação benéfica recebe ação benéfica. Né? Isso no mais simples conceito, no mais simples ação. Tá certo? O despertar da consciência ocorre através da busca para evitar seus prejuízos, tomando como base a experiência de causa e efeito. Interessante que eu estava ouvindo um livro essa semana, Causos de Chico Xavier. Ele é bem curtinho, eu estava ouvindo. Tem 3 horas só de livro. E tem um caso lá de uma prima ou de uma irmã do Chico, que não era muito, vou falar assim, não era muito crente aí para o espiritismo, né? Desse ato de dar sem olhar a quem que você vai receber, né? Aí ela chegou pro Chico e falou, olha, não acredito muito nesses negócios de você dar, né? E você recebe em dobro, né? Então tá, eu tenho 2 chuchu aqui, primeiro que me pedir eu vou doar, eu quero ver se eu vou receber 4. E aí começou o dia. Foi até engraçado que ele narra tudo, né? Ou seja, assim que o Chico foi trabalhar, ela ficou sozinha em casa, a vizinha do lado pediu 2 chuchu, porque não tinha mistura. Ela doou. Ela já pensou, quero ver se eu vou receber 4. Aí chegou o vizinho do outro lado e falou, ó, comadre, eu colhi chuchu aqui e separei uns para você. Deu 4 para ela. Aí, não sei quem passou que pediu chuchu. Ela doou os 4. E mais, no final do dia, chegou um cara com uma cesta apresentando, porque sempre ele ia trabalhar, ela levava o almoço para ele. Ó, comadre, eu peguei lá no sítio onde eu trabalho e vim te presentear aqui. Eu estava com um lenço em cima da cesta. Ela contou, tinha 8 chuchus. Né? Aí, eu sei que no final, ela ficou com 4 vezes mais chuchu do que ela tinha doado. Aí o Chico falou, e aí? Você acredita agora que se você dá, você recebe em dobro? Ela falou, não vou nem discutir. Não vou nem discutir mais. Então, assim, essa consciência de dar e receber, começando as coisas mais simples possível. Vou dar um exemplo simples do Homem das Cavernas. Se ele pega um tacho de carne, abate uma presa pequena, leva para o meio familiar e não divide, o que vai acontecer amanhã? Se alguém pegar uma caça, ele não come. Entende? Então, assim, ele matou a fome dele naquele momento. Mas e amanhã? Então, assim, bem simples. Mas já começa daí a consciência, né? Será que dá tempo? Acho que dá, né? A gente tem quanto tempo ainda? Dá tempo. 5 minutinhos. Ó, a larva e a criança. Compara o desenvolvimento dos insetos com o ovo, do ovo ao adulto, com o desenvolvimento do ser humano. Eu vou mostrar para vocês como que é o desenvolvimento do inseto. Ele é assim, ó. Ele tem até um videozinho ilustrativo que eu uso nas aulas de biologia, mas acho que vai demorar muito. Holometábolos, assim, ó.
Existe um grupo de insetos que ele passa por metamorfose completa. Ó, esse aqui tá legal, pra gente ver. Olha que legal. Ele sai do ovo, mas quando ele sai do ovo, ele come a maior parte do ovo. Se transforma numa larva que tem que comer incessantemente. Ela come, come, come para ter matéria vegetal para desenvolver o corpo. Quando ela não suporta mais comer, ela vai se fechar num casulo utilizando o que ela comeu. Então, todas as fibras, né, do vegetal que ela comeu, ela vai organizar num casulo, que é essa pulpa. E lá dentro ocorre uma transformação de todo o seu corpo fisiológico. Por quê? Quando larva, ela come a folha. Quando adulto, ela toma o néctar da flor. Totalmente diferente. Mas para que isso aconteça, você tem que ter uma transformação fisiológica no aparelho digestório, aparelho nervoso, aparelho excretor, completo. Mas acontece. E o André Luiz vai explicar no mundo espiritual como que acontece essa transformação. Tá? Deu para entender aqui, pessoal, os insetos? Sim. Então, eu vou tirar daqui do compartilhamento para a gente voltar. Aqui. Então, assim, ó, assim como a larva desapega do ovo, a criança nasce e guarda em si as substâncias maternas, que são os nutrientes da mãe, o aleitamento materno, né? Para depois desenvolver suas próprias substâncias. A larva se alimenta para alongar o corpo, preparando para as mudanças, assim como a criança se alimenta para se alongar. A hora que ela desapega do leite e da mamadeira, ela começa a comer, dá um espichão, né? Acho que o Rodrigo está nessa fase, né, Rodrigo? Sim, sim. A minha não desapegou a mamadeira ainda acho que por carinho no TT, por costume. Mas a bichinha tá legal. Deu uma esticada. Puxa, esticou, hein? Deu uma esticada. Cadê? Tá. Aí ele continua. Próximo item. Metamorfose do inseto. A larva se prepara para a mudança singular, diminuindo suas atividades. Olha que legal. Diminuindo suas atividades e se fecha, até se fechar num casulo, reorganizando as estruturas internas através dos recursos adquiridos por ela. Como eu falei, comendo as folhas lá, né? A pulpa, que é o casulo, sofre impacto das suas vibrações psicossomáticas. Ou seja, a larva tem a transformação através da sua mente, emanando energia para o corpo, sabendo que precisa se modificar. Então, através da sua força mental, ocorre a metamorfose das células, diferenciando seu sistema digestório, excretor e nervoso. Vai. Olha que maluco isso. Olha que informação. Eu sempre fiquei pensando como biólogo, até ontem, né, porque hoje eu fiz a leitura dessa parte, como que ocorre essa metamorfose? Quais enzimas são dispersas e por quê? Está no gene, não está? Não está no gene. Está na informação da própria mente de um ser primitivo, mas que já tem um pensamento e esse pensamento cria. Olha que isso aqui é maravilhoso. É a prova de que pensamento cria nos insetos. Eu vou pensar 2 vezes antes de matar uma barata. Né? Vou pensar 2 vezes antes. Ela vai olhar para mim e falar, vai me matar, hein? E aí ele continua, né? Deixa eu ver aqui. Tá. A pulpa sofre impacto das suas vibrações psicossomáticas que se renova e modificam até a desdiferenciação, ou seja, as células retomam o estado primitivo, desdiferenciam-se, tá? Para a formação de novas estruturas para abandonar a casca antiga.
porém, é o mesmo animal que soma as experiências das fases larva, casulo e agora adulto. É o mesmo animal. Tá? O interessante é que esse próximo item, que é rápido, ele compara essa transformação com a nossa transformação no desencarnar. Eu achei muito maravilhoso isso. Olha que interessante. André Luiz ressalva que as mudanças são semelhantes à do inseto, que somando as experiências da infância, garantindo material para as mudanças espirituais após a morte ou durante as doenças. Ou seja, todos os nossos perrengues são materiais valiosos para a nossa transformação moral, para que nós cheguemos à vida espiritual muito melhor do que antes. Mais uma vez comprovando que as experiências e os problemas são extremamente necessários, porque nós temos que visualizar isso de uma outra forma. Olha que legal. Então, ele continua aqui, ó, enfermidades incuráveis fazem com que o paciente deixe o alimento e seus movimentos progressivamente. Isso acontece com quem está enfermo, acamado, e depois desencarna, deixa de comer, cada vez mais debilitado, não se movimenta, até vir o desencarne. Né? Através da secreção mental ou forças mentais, tecem os tecidos do corpo espiritual, demorando minutos, dias ou anos, ou até décadas. Né? As células espirituais, depois que desencarnou, né, através dessa força mental, se desligam da matéria, evoluindo para células embrionárias, no mundo espiritual. Deste modo, as células tomam o desenvolvimento orientado pela mente. Olha que interessante. Então, o nosso corpo mental, quando a gente vai desencarnar, nós não vamos se diferenciar nos corpos anteriores, a menos que a nossa jornada encarnatória tenha sido uma passagem de evolução mental e de dificuldades necessárias, como, por exemplo, uma aberração cromossômica que causa tantas deformidades no corpo. Eu lembro uma passagem do Divaldo, que ele comentou que ele ia até, como se fosse um ranchinho, né? Onde mãe e filha estavam. E a filha muito debilitada, fala assim, com paralisia cerebral, já mais velha, e a mãe sempre cuidava. E quando a menina desencarnou, ela se viu, ele olhando, né, o Chico olhando, junto com o Divaldo, olhando o desencarne dessa menina, e que logo se diferenciou num espírito como se fosse uma princesa, com um vestido da alta realeza, totalmente diferente do corpo que ela estava. Ou seja, ela estava acrisalada, né, aprisionada num corpo necessário para o seu último desenvolvimento. E o Chico comentou, era o último reencarne dela na Terra. Por isso que ela precisou passar pela paralisia cerebral. Olha que interessante. E era um espírito muito evoluído. Né? Eu imagino que quando eu desencarnar, eu vou ficar com essa mesma aparência. Né? Então, mais feinho. Para a gente fechar o capítulo. Começar o capítulo 12 na semana que vem. Ó. Desencarnação do espírito. André Luiz reforça o desapego da carne de acordo com sua transformação através do material assimilado na vida material, ou aprisionamento de seus pensamentos e experiências graves ou menos graves. Ou seja,
Quando a gente vai passar para o mundo espiritual, a gente vai ser aprisionado pelo corpo ou não, de acordo com a nossa conduta, vamos falar assim, ilusória ou benéfica. Eu falo ilusória porque é equivocada, né? Algumas atitudes equivocadas que nós passamos. Eu não vou falar mais de erros, né, que a gente pode cometer, vou falar de equívocos, né? Que esses equívocos acontecem por livre e espontânea vontade, a gente vai retomar e consertar esse equívoco no passado, que é que todos nós estamos tentando aqui, né? Tem mais acho que acabou, né? Tem mais algum item? Tá. Olha, eu coloquei aqui ler a página 77, que é final do capítulo. Fala da importância da fala de suas colheitas. O último item é a continuação da existência. Ele só vai retomar o capítulo colocando, enfatizando muito o que as nossas ações, obrigatoriamente a gente vai colher. Assim como a gente está começando a entender que as nossas palavras também a gente vai colher, de certa forma. Né? E a gente termina nosso capítulo 11. E semana que vem dá entrada no capítulo 12. Algum comentário? Não? Certeza? Eles estão muito quietos.